Muito bem, então, mais uma questão de Immanuel Kant. Kant, que é considerado um dos pensadores mais complexos do pensamento contemporâneo, justamente porque o Kant ele tem uma perspectiva elaborativa muito complexa. Então, vale a pena ler com muita atenção o texto que é colocado antes de Kant aqui. Tá? Pensando o seguinte, olha o que o enunciado nos coloca. Considerando o texto citado e o pensamento ético, não é o pensamento apenas político, não é o pensamento apenas intelectual, é o pensamento ético do Kant. É ele que vai nos dar essa base e esse desenvolvimento. Pede-se o quê? Considerando o texto citado e o pensamento ético de Kant, seguem as afirmativas. Essa questão é muito boa para que a gente possa treinar os nossos conhecimentos sobre o pensador, para poder firmar bem as ideias do que ele está colocando e o modo como ele vai entender a relação nas quais elas estão estabelecidas. Quanto mais eu posso pensá-la, mais eu posso entender o que o Kant quer dizer. Então vamos lá, vamos entender cada uma das alternativas, dessas afirmativas que são colocadas aqui. Depois, com essas afirmativas entendidas, nós vamos lá no campo das alternativas para resolvê-las. Vamos então entender a primeira. Para Kant, existe moral porque o ser humano e, em geral, todo ser racional, fim em si mesmo e valor absoluto, não deve ser tomado simplesmente como meio ou instrumento para uso arbitrário de qualquer vontade. Perceba que necessariamente Kant está colocando que é sim o ser humano a base de qualquer construção. Essa alternativa nos diz que não vai existir essa moral que destaque esse ser humano como tendo em si mesmo a perspectiva da própria ideia do valor absoluto. Ou seja, está completamente errada, porque é o ser humano que vai se desenvolver enquanto sentido maior do que é essa ideia. Portanto, entenda, para Kant, esta moral mostra o ser humano e ela o desenvolve nele mesmo. Ou seja, o ser humano é necessariamente princípio, meio e fim do qual se estabelece a ideia moral. Quanto mais esse ser humano utiliza as suas escolhas, que é a ideia arbitrária, mais ele estabelece a sua própria vontade. Por isso, necessariamente, seguindo o texto nas ideias de Immanuel Kant, essa alternativa está correta. Tá? A ideia é o fundamento de Immanuel Kant, é o ser humano que é esse princípio. É aqui que se forma o chamado imperativo categórico. Ok? Vamos então à segunda. Fim em si mesmo e valor absoluto, o ser humano é pessoa e tem dignidade, mas uma dignidade que é apenas relativamente valiosa por se encontrar em dependência das condições psicossociais e político-econômicas nas quais vive. Perceba que ela faz um certo complemento, uma certa desenvolvimento da alternativa anterior. Por que isso acontece? Fim em si mesmo e valor absoluto. Bonito, está igual ao anterior. Só que aí há uma pequena situação que quebra essa modalidade. Quando ela considera que essa dignidade é apenas relativamente valiosa, tendo em perspectiva o próprio ser humano. Quanto mais a gente entende apenas a relatividade, pior você tira essa ideia do fim em si mesmo. Porque se é relativa, pode ser qualquer outra. Então ela não vai atender à ideia do Kant. Portanto, essa segunda afirmativa, segundo a ideia de Kant, estaria incorreta. Muito bem, vamos à terceira. A moralidade, única condição que pode fazer de um ser racional fim em si mesmo e valor absoluto pelo princípio da autonomia da vontade e a humanidade, enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisas que têm dignidade. Perceba, é necessariamente a ideia da dignidade que constrói essa perspectiva da autonomia da vontade humana. Esse ser humano, que é sim de fato esse fim em si mesmo, e valor absoluto, pelo menos em termos de construção da moralidade, é o que torna possível a nossa capacidade de nos entendermos. Portanto, segundo Kant, essa alternativa estaria correta. Vamos à quarta. As pessoas têm dignidade porque são seres livres e autônomos, isto é, seres que se submetem às leis que se dão a si mesmos, atendendo imediatamente aos apelos de suas inclinações, sentimentos, impulsos e necessidades. O que está mostrando? É de fato o ser humano que constrói essas leis. Mas qual que é o problema dessa alternativa? É quando ela diz de que esse ser humano atende imediatamente a esses apelos de inclinações, de sentimentos, de impulsos e necessidades. Ou seja, esse ser humano cria essas leis, mas acaba abrindo mão dessas leis como forma de entendimento do que ele está desenvolvendo. Entenda que necessariamente aqui, segundo o pensamento de Kant, há um erro profundo.
como é que esse ser humano que é formulador da lei pode simplesmente abrir mão dela para atender às suas inclinações? Então não vai haver lei nenhuma. Então nós não vamos ter perspectiva nenhuma. Portanto, nessa alternativa, aqui o pensamento colocado de acordo com o texto estaria incorreto. Ok? Então veja bem, temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos então à quinta alternativa. A autonomia da vontade é o fundamento da dignidade da natureza humana. E toda a natureza racional, e por essa razão, a vontade não está simplesmente submetida à lei, mas submetida à lei por ser concebida como vontade legisladora universal. Ou seja, se submete à lei na exata medida que ela é autora da lei. O que o Kant está mostrando? A ideia moral. Ou seja, essa submissão se dá pela compreensão de que necessariamente toda a dignidade da natureza humana está necessariamente voltada para a construção da própria lei da vontade. Ao se submeter à vontade, eu estou estabelecendo uma lei em si mesmo. Portanto, corretíssima dentro da ideia que o Kant nos coloca. Então perceba, entenda bem o que nós fizemos até agora. A primeira alternativa, a primeira afirmativa está correta em si mesma, a segunda está falsa, a terceira está correta, a quarta está falsa e a quinta está correta. Temos que ver agora como é que isso se dá nas nossas possibilidades de alternativa, ok? Então vamos voltar lá para passar nas nossas alternativas e ver como é que ela vai se encaixar. Veja aqui, letra A, somente a afirmação 1 está incorreta. Letra B, somente a afirmação 3 está incorreta. Letra C, as afirmações 2 e 4 estão incorretas. Letra D, as afirmações 2 e 3 estão incorretas. Letra E, as afirmações 2, 3 e 5 estão incorretas. Aquela que melhor nos atende e que resolve a nossa perspectiva aqui seria então a letra C, ou seja, as afirmações 2 e 4 estão incorretas.